Eis que cedo venho, sim, e minha recompensa já está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que meus eleitos já estão preparados, perto estão, e já pelo seu nome os chamo. Os livros estão abertos e darei a cada um o que encontrar escrito neles. Eis que o fim vem, sim, ele já chegou, perto está, espantoso uivos ouvirão, mas socorros estarão longe deles. Ele dará ordem a seu respeito, para limparem a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará o joio, com fogo que nunca se apagará. E por isso, o Pai lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer com a iniquidade. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o espírito do anticristo, também agora muito se tem tornado o templo dos anticristos, por isso conhecemos e sabemos que é já a última hora. Saíram do Espírito, porém não eram do mesmo Espírito, porque, se fossem do Espírito Santo, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos do Espírito Santo. E todo espírito que não confirma o que tem escrito no livro da vida, não é do Pai, e tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora, está no mundo com o império da iniquidade, e já entre eles, tem os que foram enganados recebendo o espírito do erro. O qual se opõe, e se levanta sobre tudo que se chama redenção, ou se adora, a ponto de assentar-se, como o Salvador, no templo do Pai, fazendo-se parecer o Pai. Não sabeis vós que sois o templo do Pai, e que o Espírito do Santo habita em vós. E o Espírito do Anticristo abriu a sua boca em blasfêmias contra o Pai, para blasfemar do seu Espírito, e das suas Escrituras, e dos que habitam no céu. A história novamente se repete. Agora que sabem, e dizem que vemos, não tendes desculpa de vossos pecados. Porque viram-me, porém odiaram-me sem causa. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que, os que não veem, vejam, e os que dizem que veem, sejam cegos. Para convencer o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não receberam o Espírito Santo de mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Há de ser que, nos últimos dias, Satanás se levantará com suas formas. E impelera ventos de doutrinas enganosas sobre todo o mar, a ponto de cegar os homens nos tempos do fim. Para se tornarem como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, aonde os deuses desse mundo, lutavam entre si, Gog e Magog, ar e barro, enquanto os sinais eram manifestos na terra, com os animais, com a arca, e com a chuva. Mas eles não prevaleceram até que o fim veio e de modo nenhum escaparão dele. Embora Noé estivesse com eles, não ouvirão que Noé já estava dentro da arca e nem ouviram a verdade, por mais que fosse falado. Não tinham o meu espírito, para que pudesse ouvir a verdade de mim. Por isso perecem. Falarei a vós sobre o grande dia do Senhor. Eis que ele vem com os anjos no mar de vidro, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Encontrei-me, no mar de vidro, onde havia 7 igrejas. A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A saber os 144.000 assinalados, os que têm o sinal do Pai em suas almas, e não se contaminaram com mulheres, os quais representam cada pessoa da terra que venceu a tentação e herdou a vida eterna e todas as coisas celestiais. Durante 7.000 anos deverá existir a terra. Sendo os 6 primeiros 1.000 anos, representado pelo Velho Testamento, o reino de Satanás, a lei da carne. O 7º ano, representando o sábado, a aliança do Salvador com as almas, o milênio do Espírito Santo, a salvação dos eleitos do Pai, para entrarmos no 8º ano, o dia da consumação de Satanás e o arrebatamento. O arrebatamento acontecerá no 8º ano. Naquele dia, haverá uma forte separação, entre os filhos de Belial, e os filhos do Pai, os possuidores do vaso de Melquisedeque, a saber, o Messias. E uma forte chuva inundará o mundo. Naqueles dias, nações poderosas se aliarão a Gog, com o propósito de esconder a verdade. Mas haverá uma separação como nunca vista antes de toda a criação que há na terra. Eles implementaram discursos, e guerras na terra, e implementaram outro dia como o sábado espiritual do descanso, a saber, o falso evangelho, o espírito do anticristo, com o propósito de desviar o olhar humano da redenção. Mas, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, sabei que o fim está próximo,
e que levantem a vossa cabeça e olhem a redenção, pois se aproxima. Naqueles dias, 2 estarão no mar de vidro, um será tomado pelo Espírito Santo e outro será deixado, 2 estarão sendo moídos no fogo, um será tomado pelo Espírito Santo, e o outro ficará com os demônios. Porque se o Senhor não abreviasse a vinda do Espírito naqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que se arrependeu, abreviou a vinda do Espírito Santo naqueles dias, antes da destruição. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo homem livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E haverá naquele dia do fim, sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desfalecendo de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite de trevas haveria de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arruinada a sua casa. Dizemo-vos, portanto, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos no mar de vidro para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A saber, nós que estivermos à direita do Pai, as 7 igrejas, não iremos antes do Espírito Santo fazer a separação dos bodes das ovelhas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta do Salvador, a saber o Espírito Santo, e os que dormiram no Espírito Santo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E a última trombeta é a voz do Espírito Santo descendo no mar de vidro. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A saber, naquele dia, o grande dia do arrebatamento, que será no mar de vidro, ele, o Santo, aparecerá entre os anjos, descendo em direção ao seu trono em meio às 7 igrejas, o Pai fará uma separação entre os bodes e as ovelhas, e se cumprirá as escrituras que diz: se o pai de família soubesse a que dia viria o ladrão, vigiaria para que os seus bens não fosse roubado, fazendo uma separação entre os que são dele, e os que são de Samael, e os demônios estarão aterrorizados enquanto várias sentença será incorporada a eles perante o lago de fogo. Enquanto os eleitos serão absorvidos de suas culpas. Antes do grande e glorioso dia do Senhor, os homens estarão cegos para a verdade. Andaram de um lado para o outro buscando a verdade, mas não a acharão, porque se tornaram negligentes quanto à verdade, e necessitais de leite, e não de sólido mantimento que é para os perfeitos. Naquele momento, Satanás levantará mentiras, para que creiam, e sejam julgados todos quantos não tiveram prazer na verdade, mas antes, na iniquidade. Os anticristos dirão que o espírito do anticristo criou carne e habita entre os homens, de que o arrebatamento será algo carnal, e que a marca na fronte será algo físico, e o reino da besta estará físico na terra. Negaram com todas as forças o que tem escrito nas Escrituras, porquanto os homens se desviaram da verdade e voltarão às fábulas, pois estão cheios de comichões nos ouvidos, impedido que o Espírito lhes fale, e inverteram tudo, a ponto de dizerem que primeiro vem o reino de Satanás e depois o milênio do Messias, sendo que mostra que antes vem o milênio e depois a besta, adulteram o que é certo por errado, e normalizaram o pecado, a ponto de se tornarem insensíveis aos derramando de sangue. Mas tudo isso será o princípio das dores. Quando todos estiverem no mar de vidro, e perceberem que não viram que Noé já estava na arca e que Ló já estava fora da cidade. Haverá choro, dor e ranger de dentes, onde seu bicho nunca morre e seu fogo nunca se apaga. Quando o Pai das luzes desce à terra, ele trará a última revelação, eis que ele já está perto, se tem pressa em se apresentar. A última trombeta já está prestes a soprar, e os cavalos virão, o átrio será aberto e as 2 testemunhas apareceram no átrio,
e seus corpos mortos andarão, como endemoniados naqueles 1260 dias.